E aí, TDIstas, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Júnior e esse aqui é o TDI Flash. O vídeo de hoje está muito top e você não pode perder um segundo dele. Então vamos ver qual que é a pergunta de hoje. Júnior, há um projeto inteligente no corpo humano? Rapaz, eu sei de alguém que fala sobre esse assunto e pode explicar muito bem sobre isso. E o nosso convidado de hoje é o Everton Alves, que vai responder essa questão para vocês, que é de extrema importância. Sem dúvida, o corpo humano é uma grande evidência de uma assinatura inteligente. Vamos então para a resposta do Everton Alves. Everton, responde aí pra gente. Olá galera da TDI. Existe certa confusão com o pensamento reducionista e evolucionista quando diz respeito ao corpo humano. O corpo humano ele é formado por diversos sistemas. Nós temos o sistema esquelético, muscular, neurovascular, nós temos o sistema cardíaco, pulmonar e vários outros que se interconectam. Ou seja, isso quer dizer que o corpo humano ele depende de várias partes funcionando, vários sistemas funcionando ao mesmo tempo, todos conectados para que a função vital do corpo seja preservada. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que a seleção natural ela não consegue explicar a origem de novos órgãos funcionais ou novos planos corporais. Por exemplo, um dos coautores da teoria da evolução, que é o Wallace, ele diz no livro dele, por exemplo, que nem a seleção natural, nem a teoria geral da evolução podem explicar nem minimamente a consciência humana. Há muito mais na fisiologia humana, olha só que interessante, do que apenas músculos e movimentos, ele diz. De modo que não pode ser explicado essas questões por seleção natural. Ou pela sobrevivência do mais apto, ele complementa. O cérebro humano, os órgãos da fala, a mão e as formas exteriores do homem se tornam uma grande dificuldade nesse assunto. Mas outros artigos mais atuais, artigos científicos revisados por pares, têm mostrado para a gente também que a seleção natural e a teoria da evolução ela não consegue explicar a origem de órgãos complexos. Será que existem órgãos complexos dentro do corpo humano? Por exemplo, um artigo chamado The Evolution of Complex Organs, publicado no ano de 2008, trouxe a seguinte sentença: porque a origem de órgãos complexos se relacionam a eventos únicos, de acordo com a cosmovisão evolucionista. Só aconteceu uma vez no passado, como tendo ocorrido no passado profundo. Às vezes argumenta-se que as hipóteses sobre a evolução de órgãos complexos não pode ser testada, diz o artigo científico. É óbvio dizer que os detalhes exatos de eventos históricos distantes não podem ser conhecidos com certeza absoluta. Olha só que interessante. Aqui o autor do estudo ele está admitindo que não se pode ter certeza de que forma ocorreu a origem de órgãos complexos ao longo dessa suposta evolução, em tempo profundo de milhões e milhões de anos. Mas em certo momento do estudo científico, o autor tem que dar o braço a torcer. Ele diz o seguinte: os detalhes precisos de como, quando e quantas vezes que um órgão ou determinado órgão biológico evoluiu pode nunca ser conhecido como certeza absoluta. Isso aqui diz muito para a gente, para quem se foca nos mínimos detalhes desses estudos ditos científicos publicados. Eles afirmam que os órgãos evoluíram ao longo de milhões e milhões de anos, de organismos inferiores para organismos mais complexos. Mas como? Quando? E quantas vezes esses órgãos evoluíram ao longo do tempo? Eles dizem que não pode ser conhecido, é óbvio, porque isso fica no campo das conjecturas, Por exemplo, cada vez mais artigos científicos têm mostrado para a gente que órgãos como as mãos, por exemplo, elas são demasiadamente complexas, mas não apenas complexas, existe uma complexidade específica nas informações contidas no movimento de pinça que nós temos nessa estrutura do nosso corpo tão linda e tão organizada. Por exemplo, um artigo publicado na PLOS ONE, recente, isso aqui, diz que a coordenação das mãos pode permitir que os seres humanos tem um controle hábil com muitos graus de liberdade para executar várias tarefas na vida diária. O grupo de estudo, então, examinou as características da coordenação das mãos durante as tarefas diárias e eles detectaram
um vínculo funcional explícito que indica as características biomecânicas da arquitetura, veja esses termos utilizados, né, de projeto, de design, né? Biomecânica da arquitetura conectiva tendinosa entre músculos e articulações, e isso é fruto de um design apropriado de um criador. Esse é um artigo científico publicado numa das melhores revistas científicas revisadas por pares na atualidade, mostrando então que esse grupo de cientistas que não são criacionistas, eles chegaram à conclusão, através da análise das evidências, que essa estrutura aqui é evidente que é de um projeto, que é fruto de um projeto inteligente. Mas não para por aí. Também temos artigos científicos publicados em periódicos de medicina, mostrando que os ventrículos, ou seja, que as câmeras que existem divididas do coração, que é 4 câmeras, né? Os ventrículos, quando ele é analisado através de uma análise profunda e séria, revela que é um design na evolução das conexões venosas do coração, músculos pectinato, válvulas atrioventriculares, tendões do ventrículo esquerdo, vias de saída e grandes artérias. Isso é muito interessante, porque quase não se discute, seja no campo evolucionista ou também da TDI, essas questões, né, relacionadas aos órgãos e ao corpo humano. Outro artigo científico publicado numa revista da The Royal College of Surgeons of England, né, o Colégio de Cirurgiões da Inglaterra, também chegou à conclusão que a anatomia comparada aponta para um projeto e um design no corpo humano. Cirurgiões, anatomistas e qualquer um que estuda a forma e função humana tem uma oportunidade inigualável para refletir sobre as maravilhas da criação e contemplar as perguntas básicas: de onde viemos? Por que estamos aqui e para onde vamos? Você já se pegou pensando, e se um artigo científico pudesse falar sobre o Criador? Eles têm falado cada vez mais. Sabe por quê? Porque a complexidade do corpo humano, ela grita design, ela revela uma mente inteligente por detrás. E aquela historinha de que, nossa, o pessoal da medicina, eles são todos evolucionistas. Será? Será que o evolucionismo é importante para a medicina? Bom, muitos evolucionistas hoje, como o Dr. George Williams, da Universidade Estadual de Stony Brook, Dr. Randolph Ness, da Universidade de Michigan, por exemplo, 2 evolucionistas, eles estão bravos, né? Eles dizem o seguinte: biologia evolutiva não tem sido enfatizada nos currículos médicos. E se os profissionais médicos estivessem tão sintonizados com Darwin como tem sido com Pasteur, talvez a ciência progredisse mais rápido. Será? Será mesmo? Por que será que a medicina ignora a teoria da evolução? Como diz o biólogo neodarwinista Jerry Coyne, que é um evolucionista honesto, né? Digamos de passagem aqui, né? Ele diz o seguinte: ele admite, olha só, a teoria da evolução não tem produzido muitos benefícios práticos ou comerciais. A teoria da evolução não pode nos ajudar a predizer quais novas vacinas fabricar, diz Jerry Coyne. Mas a teoria da evolução também não ajudou a guiar o melhoramento do cruzamento animal e das plantas? Ele diz, não muito. A maioria do melhoramento do cruzamento de plantas e animais ocorreu muito antes de nós sabermos qualquer coisa sobre a teoria da evolução. Isso veio pelas pessoas que seguiram o princípio genético de que os semelhantes geram semelhantes. Aqui ele está se referindo a Louis Pasteur. O mesmo Louis Pasteur que os cientistas que eu mencionei agora há pouco estavam criticando, dizendo que a medicina deve ignorar Louis Pasteur e se focar mais na teoria da evolução de Darwin, né? Parece que as evidências estão mostrando o contrário, não é verdade? Para Michael Egnor, neurocirurgião, ele diz o seguinte: os médicos não estudam a evolução. Os médicos nunca estudam na escola de medicina e nunca usam a biologia evolutiva em sua prática. Não há cursos de medicina na evolução, não há professores de evolução nas escolas de medicina e não há departamentos de biologia evolutiva nas escolas médicas. E ele complementa: médicos são detetives. Procuramos padrões e no corpo humano os padrões se parecem muito com os que foram projetados, diz o neurocirurgião Michael Egnor. Os médicos sabem que de intrincada estrutura do cérebro humano ao código genético, nossos corpos mostram uma surpreendente evidência de design. Que interessante, né? Cada vez mais as evidências apontam para um design inteligente intencional no corpo humano. Que resposta sensacional! Mais uma participação incrível do nosso amigo Everton Alves.
E mais uma vez eu quero poder agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, gente, é muito importante. E deixa muito like e compartilha para o máximo de pessoas, tá bom? Não se esquece de fazer isso para ajudar a gente, que daí o algoritmo do YouTube ele vai divulgar mais os nossos vídeos da TDI. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima jornada!